Uma entrevista aqui ao vivo com o embaixador do Brasil no Irã, Eduardo Gradiloni. Já aparece aqui na tela também Basília Rodrigues, que conseguiu essa entrevista, essa conexão conosco. Basília, eu vou pedir rapidamente para o embaixador fazer uma descrição da situação atual e depois deixo para a Basília conduzir aqui, continuar a entrevista. Mas queria primeiro, boa tarde, embaixador, que o senhor nos contasse a atual situação aí na Embaixada em Teherã, como é que o senhor está acompanhando o quadro agora. Obrigado pela disponibilidade. Obrigado, eu queria fazer uma saudação a todos os espectadores e ouvintes da CNN, me desculpando porque nós acabamos de mudar aqui para a nova residência, então são caixotes e caixotes, eu esperava ter hoje o dia para poder arrumar, mas infelizmente os acontecimentos agora assumiram prioridade. Bom, nós estamos desde manhã cedo acompanhando a situação, recebendo informações, principalmente do nosso adido militar, respondendo às indagações da imprensa e dos nossos brasileiros e procurando prepará-los para quaisquer tipos de providências em caso de agravamento. Na verdade, as notícias eram muito alarmantes no começo da manhã e, aos poucos, durante o dia, fomos recebendo outras notícias desmentindo outras que haviam chegado mais cedo, até que as autoridades daqui deram declarações no sentido de que não houve todo aquele ataque que inicialmente se pensava que tivesse havido, que poucos drones, eventualmente até de proveniência aqui no próprio Irã, tinham sido abatidos, causando então esses ruídos que depois foram propagados pela imprensa. De modo que, bom, uma avaliação que fizemos há poucos minutos, tanto o nosso adido militar quanto meu pessoal aqui da Embaixada e vários embaixadores que compõem o nosso grupo ibero-americano, além de embaixadores de países europeus, e a impressão é que as coisas estão se acalmando e fazemos votos de que assim continue. A gente segue ouvindo o embaixador Eduardo Gradiloni. A imagem deu uma pequena oscilada, questões técnicas naturais nessa situação, mas a Basília Rodrigues está conosco também e vai fazer a próxima pergunta aqui ao embaixador. Basília. Obrigada, Yuri. Embaixador, qual a extensão do ataque? As informações que vocês têm, esse ataque que está sendo atribuído a Israel, fonte do governo dos Estados Unidos disse isso à CNN. Qual a extensão dos ataques que os senhores já conseguiram medir até agora? E quem fez esse ataque na avaliação dos senhores? Pois é, então, é aí que estão as maiores contradições, os desmentidos e os ruídos de informação, porque você ouve fontes americanas e que dão como certo de que Israel desferiu esse ataque. E aí você não tem confirmação dos israelenses, quando você acompanha o que houve nos aeroportos, você vê que houve paralisações por algumas horas, os voos foram cancelados por algumas horas, mas depois as coisas voltaram ao normal. Enquanto houve essas interrupções, claro, houve muita intranquilidade, muito tumulto. Acho que as duas únicas vítimas, digamos, da comunidade brasileira foram dois lutadores de wrestling que estavam aqui treinando para as Olimpíadas e que perderam os voos e não puderam embarcar, e o nosso adido de defesa os está hospedando. Tirando isso, a nossa comunidade está mais ou menos tranquila, e aqui ficamos acompanhando, então, as informações, os desmentidos. E o que aparentemente aconteceu foram só drones locais, não se sabe de que proveniência,
e é isso um pouco que está nos ocupando, tentando descobrir o que realmente aconteceu. Diego Pavão, o embaixador Eduardo Gradiloni, embaixador do Brasil no Irã, te ouve para a tua pergunta. Embaixador, boa tarde. Eu queria saber, essa tensão em relação ao conflito com Israel já não é de hoje, né? Eu queria saber como é que essa tensão tem se manifestado aí no dia a dia, no Irã, nas ruas, entre a população, entre a comunidade brasileira, e como é que a embaixada tem lidado com isso? Olha, o que a gente pode observar é que, se você observar a retórica do governo iraniano de dias atrás e comparar com as dos últimos dias e as últimas horas, você vê uma diferença muito grande, porque era um tom muito bélico, muito assim, de revanche, de retaliação, etc. E aí, com aquele ataque do Irã, que já foi surpreendente por ter partido daqui, todos imaginavam que haveria eventualmente um ataque, claro, mas não diretamente do Irã, mas através dos seus proxies, né? O Hamas, o Hezbollah, os Houthis, enfim. E a providência que o governo iraniano tomou foi convocar um briefing para todo o corpo diplomático e depois para a imprensa, explicando quais foram as razões do ataque, que foi localizado, procurou não causar mais dano e que estava exclusivamente destinado a exercer o direito de defesa garantido pelas normas internacionais e assim dar o assunto como encerrado. Bom, isso abriu uma oportunidade, né, de aproveitamento dessa chance de poder haver uma trégua, mas as declarações de Israel foram no sentido de que haveria retaliação e nós então estávamos esperando como e qual seria essa retaliação. Então, ontem, fazendo as nossas avaliações internas com os nossos militares conversam com os adidos dos outros países, nós conversamos entre nós e então imaginávamos que se pudesse haver uma retaliação israelense, ela seria aqui, ali e tal, né? E hoje de manhã as notícias eram exatamente de que estes lugares, principalmente Isfahan e principalmente os locais onde o Irã enriquece urânio, seriam alvos. Bom, então era realmente preocupante a situação, porque havia uma coincidência entre as avaliações e o que estava ocorrendo, a coincidência também que hoje é o dia do aniversário do líder supremo, né, o Ayatollah Khomeini, então tudo parecia sinalizar para que no sentido de que a data tivesse sido escolhida por Israel para essa retaliação. Bom, aí ao longo do dia fomos vendo que as coisas não tinham se passado dessa maneira, o tamanho dos eventos muito reduzido. Então, agora nós estamos um pouco aguardando, fizemos uma avaliação agora com outros embaixadores e tudo, e praticamente todos têm a mesma opinião de que as coisas estão, assim, aparentemente tranquilas, a nossa comunidade brasileira está tranquila, nós estamos alertando para que eles continuem alertas, porque nunca se sabe o que pode acontecer, mas, enfim, por enquanto, é esse o estado das coisas aqui no Irã. Nós estamos entrevistando aqui o embaixador do Brasil no Irã, Eduardo Gradiloni. Vou pedir para a gente estar com uma oscilação de imagem, mas está dando para ouvir perfeitamente as palavras do embaixador. Basília Rodrigues, se quiser mais uma pergunta para o embaixador, deixo contigo, por favor. Embaixador, mais cedo o senhor disse aqui, em troca de mensagens, que o estado é de alerta permanente. O que isso significa? Porque ao mesmo tempo que há esta impressão de tranquilidade, que as coisas estão se acalmando, dá para descartar
não dá para descartar ou dá totalmente um novo ataque hoje, por exemplo. O que significa alerta permanente na sua avaliação? O alerta permanente porque Israel decidiu ou proclamou que iria retaliar, mas agora a expectativa era que essa retaliação ocorresse agora, nesses dias, porque dentro de alguns dias começa a Páscoa israelita e provavelmente não aconteceria nada nessas datas. Então, o timing agora de hoje, amanhã, etc., ainda mais que hoje aqui é sexta-feira, né? O dia é o domingo daqui, né? Então, era um dia também que poderia ser adequado para algum tipo de medida que buscasse não causar muito estrago na população civil. Então, alguma coisa pontual nessas instalações nucleares, por exemplo, parecia o que seria o mais provável. Só que depois nós fomos vendo que as coisas não eram tão dramáticas assim, então agora fica a dúvida, se então virá, né? Já que não foi agora, se virá o que os governantes de Israel prometem que acontecerá. Se eles não estão assumindo a autoria desses atentados, então o medo fica de que então eles virão futuramente. Então, pelo menos até a Páscoa israelita, nós vamos ficar com uma certa tensão por aqui, né? Exato, e nós acompanhando tudo isso. Embaixador, antes de me despedir do senhor, queria ouvi-lo de um ponto que estava conversando aqui com o professor Leonardo Trevisan e também com o Diego Pavão, do quanto toda essa tensão entre Israel e Irã acaba naturalmente desviando as atenções da comunidade internacional para a situação na faixa de Gaza, que é a grande preocupação, uma crise humanitária dramática com dezenas de milhares de vítimas e o motivo ali da campanha, de todo o esforço militar de Israel depois de ter sido atacado pelo Hamas em 7 de outubro. Como essas informações a respeito de Gaza circulam e como o senhor tem acompanhado essa situação e como a comunidade de diplomatas, de embaixadores com os quais o senhor contatou hoje também tem acompanhado esta outra vertente da situação aí no Oriente Médio? Pois é, eu acho que o professor Trevisan ele é muito acertado nas análises, né? Ele, ao fazer a avaliação dos acontecimentos, acho que ele mostra a dramaticidade da situação. O nosso chanceler está agora nas Nações Unidas, nós já tivemos agora uma decepção, né, pela recusa dos Estados Unidos de aceitar que a Palestina se tornasse membro pleno. Por outro lado, nós ouvimos há poucas horas o ministro das Relações Exteriores americano voltando a defender a ideia de dois Estados. Então, isso nos deixa um pouco perplexos, né? Se você boicota algo que estaria na linha da posição americana. Então, há muitos ruídos e, evidentemente, né, o assunto Gaza, toda aquela crise humanitária e outros aspectos acabam sendo desviados por causa das atenções que são deslocadas para esses acontecimentos. Nós ficamos muito entristecidos pelo fato das Nações Unidas não estarem podendo fazer o que eles deveriam, o que essa organização deveria fazer, justamente porque foi criada para agir em situações de conflito. Então, esse unilateralismo, essa dificuldade em conseguirmos acordos reforçam a posição do Brasil de que nós temos que mudar as Nações Unidas, porque desse jeito é impossível, se ela não funciona para atuar em situações como essa, porque alguma coisa está errada, então é preciso que mudemos a composição, mudemos as formas de trabalho
e infelizmente, é preciso episódios dramáticos como esse para que nós possamos voltar a insistir na mudança, na reforma das Nações Unidas. E por isso que ela é um dos 3 itens prioritários da gestão do Brasil na presidência do G20 durante esse ano. Eduardo Gradiloni, embaixador do Brasil no Irã, eu agradeço demais a disponibilidade de poder conversar conosco. Eu agradeço também a Basília Rodrigues, que viabilizou esse contato com o embaixador, e o Diego Pavão, que participou dessa entrevista. Muito obrigado a todos vocês.